Então, como representante do Ministério, quando eu comecei a trabalhar nos anos 90, nós tínhamos, o que é que o Ministério fazia? E vão conhecer perfeitamente este mundo, porque também é o vosso um pouco. O Ministério fazia, dava respostas, tinha que saber como projetar respostas sociais, ou seja, creches, infantários, residências para idosos, tudo o que atravessa, desde os pequenitos, os jovens até aos mais velhos, eles tinham que saber construir. Então, chamaram-me a mim, que trabalhava lá, para começar a investigar o que é que havia em todo o país e lá fora, para produzirmos a melhor legislação possível para que começássemos a fazer bem. Então, eu era muito nova na altura, comecei desde o norte ao sul a ver o que é que havia desde crianças, das escolas, depois nos mais velhos, onde é que eles habitavam, que respostas é que o país tinha, e na altura, isto estamos a falar nos anos 90, nós temos, como a maior parte dos países da Europa, uma forte componente assistencialista, que vem da Igreja, do apoio das misericórdias, a utilização de espaços antigos para acamar as pessoas, para dar resposta às pessoas, que de forma alguma eram os mais adequados. Portanto, eu dei-te conta com essas situações, não só em Portugal, em Espanha, França, atravessa a história do assistencialismo. E é muito interessante, como investigação, nunca foi feita, e é uma investigação muito interessante, saber como é que a arquitetura assistencialista começou e, neste momento, se aceita com as IPSS, que são as grandes promotoras deste tipo de equipamentos, residências para idosos, lares e agora também os privados, como sabem, com as grandes respostas residenciais. Não é? Portanto, tivemos um longo caminho ao longo destes 30 anos, a qual eu participei e mais, fui eu que produzi essa legislação da parte da arquitetura, toda ela, que ainda está em vigor. É um grande... Parabéns, sim, senhora. Sim, é verdade. É verdade. Ainda hoje foi verificar se a legislação ainda está. A legislação que eu produzi ainda está em vigor e é fantástico. Então, sendo um trabalho que vai tão atrás no tempo, obviamente, existiu também uma equipa que lhe pudesse dar o apoio necessário para que pudesse retificar algumas das propostas que depois foram transformadas em legislação. Como é que essa equipa trabalhava? Como é que a informação era recolhida e chegava até si? Tocou num ponto muito interessante, que é a informação. Eu, como investigadora, e neste caso estou aqui como investigadora, a informação é para passar. E agradeço-vos imenso o facto de estar aqui, porque eu vou passar um tema que tem sido fechado, não é? E estou a conseguir transmiti-lo para muita gente. Portanto, toda a informação que eu tenho e que produzi está escrita e pode ser vista. Aliás, a legislação é uma peça. Para fazer legislação, eu era arquiteta e havia um conjunto de pessoas, desde pessoas de direito, sociólogos, antropólogos, que trabalhavam também no Ministério e que, em conjunto, trabalhávamos cada aspecto para produzirmos toda essa legislação que atravessa, como eu disse, desde os jovens, os pequenos, os jovens, até aos mais velhos. O âmbito extravasou Portugal porque eu, para conseguir perceber onde Portugal podia ir beber a informação, fui para a Europa toda, não é? Saber o que é que se produzia, como é que se produzia, quais eram as vontades das pessoas, porque, no fundo, o que é importante, e é estabelecer a comunicação, é não só nós percebermos o que é que podemos construir, quais são as respostas que o Estado deve dizer aos privados e não só, que estas são a forma de o fazer, como ir de encontro às pessoas, aos jovens, aos pequenitos e aos mais velhos. Os mais velhos é extremamente difícil e um desafio, porque nós estamos a projetar para algo que não fazemos a mínima ideia do que é. Nós todos já fomos crianças, sabemos o que é ser criança. Já fomos jovens, mas nunca chegámos ainda não somos idosos. Então nós estamos a atravessar um mundo
que desconhecemos, julgamos que sabemos. Olha, então o que é que você... Diga lá, sente-se bem aqui neste sofá, gosta de ter um quarto só para si, o que é importante para viver feliz no dia... E as pessoas têm uma conversa connosco que até parece que estamos a captar tudo, quando não captamos, porque à medida que nós envelhecemos, vamos escondendo algo que vamos deixando de conseguir fazer. Por exemplo, se a cor deste sofá, se eu não a vejo bem ao longe, se não vejo bem a cor do pavimento, se eu não vejo bem aquele degrau, se a luz que me afeta negativamente, e eu vou tomando consciência na minha mente dessas coisas, não é? Mas quando falo consigo, eu escondo. Está tudo bem. Ok, estou a entender. Então, é uma arquitetura perceptiva. Eu vou tentando, é uma arquitetura emocional. E é aí que a investigação se traduz em algo muito interessante, que é o que é de facto a barreira arquitetónica? É o degrau? É a porta? Não, a barreira são tudo o que afeta os nossos sentidos. Claro. É interessante, eu acho muito bem, como é que o Ministério, não é, foi pôr nas mãos de quem sabe, porque muitas vezes há legislação que é feita pelos legisladores habituais e são que não leigos nas são questões. as pessoas que estão no terreno, não é? Assim, isso foi também por isso é que essa legislação continua. Muito obrigado, mais uma vez obrigado, mas é fruto de muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Porque ao princípio eu era praticamente uma criança acabada de sair da faculdade, não sabia nada desta matéria, portanto eu fui aprendendo. Foram-me ensinando, eu fui captando, fui trabalhando, até realmente ter uma bagagem que me permitiu, não é? Ao longo do tempo. Deve ter sido também fundamental para o resto da sua carreira. Fantástico. Desde congressos, formação, o que eu aprendi, o que eu pude dar, é fantástico. Fantástico. Vamos lá ver, só para nos situar, e vocês, para além de serem os dois, estarem os dois em Peniche, são os dois de arquitetura. Tá bem, mas não é por isso que vais sentir descobrido. Não, nada, eu não estou. Tá? Eu estou a adorar a conversa e entendo, de facto, esta proposta, e o que o Ricardo estava a dizer faz todo o sentido, de facto, serem quem sabe, quem anda no terreno, a criar isso. Agora, creio que o Ricardo ia falar de... Não, ia perguntar o que é que você traz aí para me mostrar, Sim, que eu vejo que pelo amarelo, que é uma coisa que já não é bem recente. Guardei, não é? Estes são vários artigos que eu escrevi ao longo, trouxe alguns porque foi assim apanhada à pressa, mas desde jornais, desde o Expresso, a vários outros. Tem vários artigos que eu escrevi, a arquitetura para os mais velhos, trabalhei para várias universidades e vários centros de formação. Tudo isto que eu estou aqui a mostrar-vos é fruto de bastante trabalho que está escrito e produzido, não é? Nomeadamente, por exemplo, temos aqui a adaptação, unidades de... outra coisa engraçada é como é que depois este ambiente que tem a ver com os idosos, com a comunicação, extravassa, por exemplo, para a saúde, para as unidades que nós chamamos hoje de longa e média duração. Portanto, tudo o que tem a ver com estruturas de apoio a crianças foi tudo o que eu trabalhei para o Ministério. Então, olha, só por causa disso, e desculpa interromper, porque eu tenho uma pergunta que me foi enviada sobre a arquitetura para crianças com necessidades especiais. E a questão é se é quando se estruturam as coisas, se realmente se pensa nessas crianças e em evitar, digamos, essas barreiras ou criar as condições para que essas crianças possam ter um desenvolvimento normal. Se nós estamos devia ser feito só, nós estamos a fazer um projeto para crianças com algum tipo de características especiais, temos que ter em atenção logo, a priori, esse tipo. E o Ministério, no tempo em que eu trabalhei, lá havia pessoas que sabiam muito dessa matéria e quando nós fazíamos a legislação já estávamos aptos, mas não só
eu ia ver imensas estruturas de apoio. Primeiro, antes de pensar qual era realmente o protótipo que podia fazer o bolo onde todos cabiam, porque no fundo é isso que é importante. É desde as necessidades especiais, quais são, por exemplo, crianças com algum tipo de Demência. por exemplo, síndrome de Down, pronto, ou mesmo crianças com autismo. Todas elas têm particularidades e eu estudei todas elas. É muito difícil. É um mundo difícil, mas onde nós realmente temos que andar para entender as necessidades que eles têm. Ambientes, luz, cor, fundamental. Ok, ótimo. Crianças mais pequenas, os materiais, o encontro dos materiais, como é que ele é feito, para que não haja facilidade de limpeza e eles não vão buscar alguma coisa que os possa magoar. Isto depois, este mundo extravasou para outro, para além das respostas sociais, que é, de facto, nós. O que é que a arquitetura pode oferecer para nos fazer felizes? O dia-a-dia. O meio urbano. Então aí há imensos artigos que eu escrevi, que é como melhorar, como fazer, não só no exterior, mas como fazer casas e equipamentos para nós atravessarmos o espaço. Sentimos bem. Não com violência, porque nós falamos muito, está muito na moda a palavra violência. E, de facto, o espaço pode exercer uma violência terrível sobre as pessoas. E, Ana, de tanta investigação, tantos artigos escritos e tanta legislação já feita, e na prática mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Muito. E foi fantástico. Sabe porque é que eu estou a perguntar isso, não é? Porque há leis que ficam no papel. Não foi o caso. Ok. Nós estávamos preparados. Nós tínhamos a nossa história. Como sabem, nos anos 60 houve uma forte imigração. Ficaram muitos idosos sozinhos, porque os filhos tiveram que ir à procura de novas condições de vida. Aí começou a construir-se o grande boom de lares, a partir dos anos 60, 80. Com respostas que, na altura, fazia-se quartos para 4 pessoas, portanto, era mesmo uma estrutura pesada. Quando eu entrei, havia necessidade de não só ir buscar as estruturas mais velhas, mais antigas, ainda em piores condições, como renovar essas. Porquê? Porque nós somos uma sociedade sempre em evolução. E hoje, se nós fôssemos para uma residência, queremos a nossa sala, o nosso quarto, a nossa... Não é? Portanto, conseguimos. Estávamos prontos. E por falar em prontos... Pronto, temos uma foto. Sim, mas agora estava certo. Pronta. Estávamos prontos. Ninguém disse o contrário. Não, mas a foto está pronta. Não sei se é só uma, é só uma foto. É só uma? Não, é mais. Ah, há mais. fotos. Então Podemos é ela que passar. faltou o S desta vez. Faltou-te o S. Atenção, produção. Então Um vamos S, lá que é para passar saber que é essas mais que uma. fotos para mostrar de que se trata, o que é que temos aqui. Mas é um tema realmente muito importante porque... Muito obrigada. Ora, chegamos à nossa freguesia. A nossa brincadeira, não é? As casas podem falar, podem comunicar connosco, podem ser aquilo que queremos. Elas existem per si, não é? A toia da baleia, pois. E o que é que você quer transmitir com este desenho? Diga lá. Exatamente o que eu lhe disse. As casas são organismos vivos, nós temos que comunicar com elas. Tudo o que... A arquitetura serve para isso, para comunicar. Muito bem. É uma mistura entre arquitetura e muita... E desenho, brincadeira, mas que, no fundo, aquele desenho, aquela brincadeira serve para chegarmos ao cerne da questão, que é como fazer arquitetura para comunicar suavemente, corretamente, de tal maneira a termos não só esteticamente peças interessantes, como confortáveis, como nós nos sentirmos bem dentro delas.